Eu quero hoje, nesse expediente que nós já começamos aqui, né? eh, Orar pelo nosso país, né? Pelos nossos governadores, por todas as autoridades constituídas por Deus. Diz aqui o texto, Salmo 33. Eu quero ler só um versículo, que é um versículo muito cobiçado por nós crentes, né? Porque é um versículo, verso de número 12 no Salmo 33, que fala como que uma nação pode ser feliz, né? Então diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A parte A do versículo. Nós estamos, como é de conhecimento de todos, num período que vai começar a campanha eleitoral. E, por conta disto, eu gostaria, sim, de tecer alguns cuidados, alguns comentários que nós devemos ter no que diz respeito à escolha de um representante político, né? Porque alguns apontamentos são importantes para os irmãos. E eu quero aqui, de forma bem resumida, dizer que o que eu penso acerca da, da proposta, obrigado, Érico, da proposta do crente como eleitor. Então, se nós queremos viver numa nação feliz, como diz o salmista, primeiro que a nossa esperança não tem que vir de político nenhum. Não colocar a sua esperança em político, seja ele quem for, de qual viés for, direita, esquerda, centro, em cima, embaixo, capitalista, socialista, não coloque a sua esperança em nenhum partido político, em nenhum político, porque a nossa esperança está no Senhor. Então, eu sei que o voto, ele é consciente. E o seu voto tem que ser destinado a candidatos que tenham um compromisso com o reino e a justiça de Deus. Porque os governantes, eles são ministérios, os políticos é um ministério, está para servir o povo. Então, nada mais justo do que nós escolhermos candidatos que tenham um compromisso com o reino de Deus. E isso eu digo para que nós não ficamos reféns de ideologias partidárias. No meu entendimento, o candidato que vai ganhar o meu voto, ele não tem que governar só para mim, só porque eu sou crente. Quando ele tem lá que governar ou presidir o país, ele tem que fazer isso para todos, até para os meus adversários, até para os meus inimigos. Ele não pode fazer do seu cargo político, eu vou beneficiar aquele pedaço da população. Eu vou beneficiar aquele grupo que se identifica comigo. Não, ele tem que pensar que ele tem que estabelecer políticas que beneficiem o país de uma forma geral. E eu sei que isso é muito difícil. Então você, meu irmão, não seja manipulado por
grupos de WhatsApp, não sejam manipulados por discussões, principalmente pela mídia, pela imprensa, porque a imprensa já escolheu o seu candidato. A imprensa escolhe o candidato conforme lhe convém. Não pense você que na disputa política a imprensa é imparcial, porque ela não é. Ela é parcial, ela tem o candidato dela, ela faz de tudo para promover as notícias boas daquele candidato. E quando ela não está apoiando tal candidato, ela faz o contrário. A mídia é a maior agência de manipulação que existe. Então, pensando isso, qual é o papel pastoral da igreja em épocas de eleição? Eu quero aqui citar algumas coisas. Primeiro, nós, pastores, nós temos a obrigação de orientar os membros no que diz respeito ao voto. Obrigação de orientar, não de manipular, não dizer em quem você vai votar, né? No entanto, os candidatos que nós, assim, temos que prestar um pouco de atenção quando a gente vai votar, é aqueles que têm um largo histórico de serviços prestados à sociedade. Então, não adianta votar em candidato que só aparece na igreja em épocas de eleição, né? Agora que foi liberado, pode ter certeza, todo domingo vai ter um aqui pedindo oração, né? Eles aparecem. Hoje mesmo já teve um que me mandou um zap. Não sei onde que conseguiu o meu zap, né? Se podia vir no culto, aquela coisa toda. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses candidatos que querem vir no culto, querem vir na igreja, quer participar do culto. Nós temos que valorizar o histórico do candidato e não a visibilidade midiática que ele tem. Tem grupos, né, de interesse por trás, querendo que tal pessoa midiática se candidate, porque nas costas dele pode ter certeza que ele vai levar muitos outros com ele. Outra coisa, nós devemos também, na igreja, respeitar todos os irmãos que têm uma corrente diferente da nossa. Uma igreja, irmãos, nós temos aqui quase 700 pessoas que frequentam todos os domingos a igreja. É claro que no meio dos 700, tem um grupo que gosta de um candidato, tem um grupo que gosta do outro, tem um grupo que gosta do outro. Agora, nós somos irmãos em Jesus Cristo. Nós não temos que desrespeitar o irmão, porque o irmão vota contrário ao que eu voto. Não, nós somos irmãos em Cristo. Eu acho que os evangélicos, eles têm que estar presentes em todos os partidos, até nos partidos comunistas, para ser luz lá dentro, para influenciar lá dentro. Então, época de eleição, vocês vão ver aí, na porta da igreja, normalmente, os candidatos mandam, né? Vem aquelas pessoas que estão trabalhando, entregar lá o santinho. Não seja mal educado. Entregou o papelzinho, normalmente eles pedem, pastor, a gente pode ficar aqui na porta? Pode ficar, entrega lá o seu papelzinho. Ah, não é o seu candidato? Não tem problema. A massa tem bastante cesta de lixo aqui, joga o papel, não é o seu candidato, joga no lixo. Aquele cara, ele está trabalhando. Às vezes é um pai de família, está fazendo um bico, né? Então, não seja ignorante, não desrespeite. Pega o papelzinho lá, não voto nesse, mas tudo bem. Não precisa chegar para o cara, não, pega, obrigado, Deus te abençoe. Quando subir ali no elevador, o primeiro lixo que você vê, você joga fora, não tem problema nenhum. Não crie inimizade por causa de político, não vale a pena. Não vale a pena. Agora,
nós temos que fazer o seguinte, veio agora vai surgir aí como fala, as propagandas na televisão, faça uma pesquisa na internet. Gasta ali 5, 10 minutos, pega lá o candidato que você vai votar, faça uma pesquisa, puxa a capivara dele, vê o que esse cara fez. Tem um site chamado Portal da Transparência, aparece todos os projetos que ele fez, se foi um candidato que foi presente na Câmara ou não, se faltou ou não, se gastou, se está envolvido com corrupção, está tudo lá, não custa nada fazer uma pesquisa. O problema é que o brasileiro não pesquisa. Aí ele pega o midiático, o cara que está bombando no momento, né? E aí depois ele vai reclamar. Aí não dá. Então, nós temos que ser mais lúcido. Outra coisa, não se sinta obrigado a votar em um candidato evangélico só porque ele diz que é evangélico. Não se sinta obrigado. Por quê, pastor? Porque você deve pesquisar quais são as pautas dos candidatos ditos cristãos. Porque tem candidato que é cristão, mas a pauta de governo dele está toda aliada com coisas que nós não aprovamos. Quer ver só um exemplo? Teve um candidato, inclusive evangélico, membro de uma igreja, que saiu nas eleições passadas, que na pauta, no discurso dele, ele aprovava o aborto. E o cara era evangélico. Eu não voto num cara desse. Né? Eu não acho que... mas tem quem vota. Tudo bem, não tem problema, vota. Se para você o aborto não é um problema, tudo bem, para mim é um problema e eu não vou votar. Então, você não tem que votar no candidato só porque ele é crente. Nós temos que pesquisar. Não custa nada. O problema é que o pessoal não pesquisa. O fato do candidato ser crente não credencia ele a levar o meu voto. Irmão pode até votar em irmão, mas irmão não tem que votar só porque é irmão. Tem que ver a pauta, pesquisa, veja com que ele está alinhado. Entendeu? Outra coisa importante. Não se sinta obrigado a votar em um candidato que ajudou a igreja. Não se sinta obrigado. Porque não faz mais que obrigação dele ajudar a gente. Eu posso votar num candidato que ajudou a igreja. Eu posso votar, não tem problema. Ele ajudou a igreja. Nós já fomos ajudados por políticos aqui na igreja. Não com dinheiro, com nada disso. Com influência, porque você vai pegar alguma coisa na prefeitura, se você não tiver um conhecimento, né? Por exemplo, nosso alvará de funcionamento aqui, carne de pescoço. Era mais fácil você conseguir um green card do que conseguir um alvará da prefeitura. Por quê? Porque eles colocam tanto impedimento, tudo, eles criam uma série de dificuldades para poder depois vender a facilidade. Aí você tem que dar um dinheirinho aqui para sair ali. Então nós decidimos que nós não iríamos dar dinheiro para prefeitura nenhuma. Nós esperamos 8 anos para esse alvará nosso sair. E só saiu porque teve um vereador que ele ligou para o subprefeito, ele pressionou o subprefeito, falou: escuta aí, os documentos estão certos? Tá. Então por que vocês não dão um alvará? E foram reuniões e mais reuniões e não sei o quê, até que eles liberaram, sem a igreja precisar fazer nada errado. Então, tem candidatos que ajudam, não tem problema. Agora, nós não temos obrigação de votar nele só porque ele ajudou a gente.
Nós temos a obrigação de pesquisar. Então você não é obrigado a ter a mesma visão política do seu pastor. Você não é obrigado. Você pode ter uma visão política totalmente diferente, sem problema. Em contrapartida, o pastor igualmente não está obrigado a apoiar o seu candidato. Não temos essa obrigação. Na igreja, nós temos, cada um tem a sua consciência e a sua preferência pessoal. Então, você não é obrigado a votar em um candidato só porque ele tenha conferido algum benefício para a igreja, né? Por exemplo, nós montamos uma ONG, mês passado, aqui na igreja, o Instituto Pedra Vida, vai ser o braço social da igreja. Por quê? Porque nós percebemos que nós podemos captar recursos, porque ninguém faz doação para a igreja, nem empresa, é difícil. Mas através de uma ONG é mais fácil, porque você não vincula a igreja. Então nós abrimos o instituto, tem regimento, tem estatuto, tem diretoria, fizemos, tem CNPJ, tudo direitinho. Para quê? Para que quando, por exemplo, a irmã trabalha lá numa empresa, lá na empresa lá que o irmão trabalha, eles querem doar lá 50 cestas básicas, entendeu? Então, o braço social da igreja, o instituto, pode conseguir através da documentação. Então, para isso, nós precisamos de ajuda, de apoio. Agora, nada que justifique a igreja virar curral eleitoral desses caras que ajudam a gente. Porque nós não vamos nos vender por causa de uma cesta básica. Nós não vamos vender, olha, vem aqui, vota nesse fulano, nesse candidato, porque ele ajudou, ele deu 1 quilo de prego para a igreja. Não. E tem pastores que estão fazendo isso. Estão usando as redes sociais, as mídias sociais. E é um perigo, sabe por quê? Porque depois aquele político dá problema, vão cobrar da gente. Vão dizer assim, mas está vendo, o meu pastor disse que aquele fulano era bom. Ele até apresentou o cara no púlpito. Ele até deu... Então nós temos que preservar a nossa reputação. A minha reputação para com vocês vale mais do que todos esses políticos juntos. Porque eles passam, eu não, eu vou ficar aqui. E aí nós vamos ficar aqui como? De que jeito? De que forma? Né? Sem confiar um no outro, é complicado, né? Outra coisa, sobre visita de um candidato ao culto. Não, aqui na igreja nós não queremos que candidatos ocupem púlpito. O púlpito é lugar para a palavra de Deus. Ele pode vir como pregador da palavra de Deus, mas jamais como político para vender o seu peixe. Agora, se o candidato ligar e dizer assim, pastor, eu posso ir aí, o senhor poderia orar por mim? Claro, não vou negar uma oração. Ele pode ser de esquerda, de direita, ele pode ser ateu, ele pode ser comunista, ele pode ser capitalista, ele pode ser o que for. Eu vou orar por ele. Se um dependente químico passar ali na rua e falar assim, pastor, aqui é uma igreja, posso entrar? O senhor pode fazer uma oração por mim? Eu vou fazer o quê? Não, aqui a gente não ora por dependente químico. Vai embora, vai procurar outro lugar. Não, eu vou orar. Se aparecer um aidético, pastor, eu estou com AIDS, só poderia orar por mim? Claro, vem aqui, vamos orar. Ou vou falar o que para ele? Então, o político, porque eles têm assessores, eles descobrem os nossos telefones, então eles falam, e eles querem vir, sabem que culto? Culto de ceia. Que é o culto que, é o culto que, assim, dá mais, como fala? Nesse culto aqui, ele fica tranquilo que eles não aparecem, né? Culto de oração, eles fogem. Mas nós temos que ter esse entendimento que se vier um candidato, a gente ora, mesmo que ele tenha pensamentos divergentes, mesmo que eu saiba que eu não vou caminhar na mesma linha dele,
mas eu jamais vou negar uma oração para quem quer que seja, né? Então, os irmãos têm que ter esse entendimento, por quê? Porque chega no domingo, aí ele vê lá o candidato lá com o brochezinho de um partido. Aí fala, aquele partido ali não é o meu. Tudo bem, não é o seu, não tem problema nenhum. Tem um irmão lá que vai votar naquele cara, deixa ele votar, sem... Nós vamos perder a nossa paz, a nossa amizade, vamos perder nossa comunhão por causa de um partido, por causa de um político. Não vale a pena, não vale a pena. Outra coisa também que o crente tem que ficar esperto é em não repassar notícias falsas. Porque tem muitas fake news circulando nas redes sociais. Ah, que o fulano vai fechar a igreja. Ah, o outro vai mandar prender quem for pastor. O outro vai mandar fazer não sei o quê. Gente, esses dias soltaram um vídeo, eu até recebi, de uma menina dizendo que ela está entrando nas escolas bíblicas para corromper as criancinhas. Gente, Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí vem uma menina dizer que vai destruir a igreja. Mas se nem Nero conseguiu, se nem Nero conseguiu, se nem Hitler conseguiu, se nem Pablo Escobar conseguiu destruir a igreja, se nem, sabe, aí vem uma pessoa. Então, cuidado com notícias, com boatos, com links. Tem irmão que época de eleição, ele faz tanta campanha, ele manda tanto meme, tanta coisa, que se ele fizesse o mesmo pela igreja, pelo evangelho, por Jesus, ele evangelizaria pelo menos umas 30, 40, 50 pessoas por dia. Né? Então, uma outra coisa importante, o que fazer diante do impasse entre partido e político? Porque às vezes o político ele é evangélico, mas o partido dele não é um partido evangélico. O que fazer diante desse impasse? Eu vou contar aqui um caso que aconteceu comigo. A Patrícia Bezerra foi eleita na última eleição para vereadora de São Paulo. E ela é da comunidade da Graça, é da família dos Bezerra, muito conceituados, homens de Deus. E aí, o assessor dela veio, procurou a gente, se a gente podia apoiar. E eu disse, tá bom, vou dar o meu voto para você, Patrícia. E votei na Patrícia. Ela ganhou as eleições. Com 3 meses, o Dória chamou ela para ser secretária dos Direitos Humanos da gestão do Dória. Ela que estava lá, quando a Cracolândia estava dando todo aquele rolo, aquela coisa, você via direto a Patrícia na televisão, intermediando, negociações e não sei o quê. Aí o que aconteceu? No lugar, quando ela aceitou o convite para ser secretária, aí o suplente assume a vaga do titular. Quem foi o suplente que assumiu a vaga? Um dos principais líderes do candomblé em São Paulo. Aí eu liguei para a Patrícia. Aí eu falei, Patrícia, eu votei em você. Agora, eu não sabia que o seu suplente era um macumbeiro. A resposta que ela me deu foi essa. Falou, Dimas, essa decisão não vem de mim, vem do partido. O partido faz um monte de aliança. A bem da verdade é que ninguém consegue governar esse país sozinho. Ninguém consegue governar. Então eles fazem, eles pegam lá um monte para fazer composição de votos que não sei o quê, e a gente não fica sabendo. Tudo bem, ela foi convidada para ser secretária, fez um bom trabalho na secretaria, mas o meu voto, de certa maneira, botou um macumbeiro lá. Você está entendendo?
Então, nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. A gente vota no candidato que a gente fez a pesquisa, olhou, aí o cara chega lá, recebe uma proposta para ser ministro, para ser não sei o quê, aí você vai ver o cara que assume, com o teu voto, com o meu voto, o cara que assume, é um cara que é totalmente, nada contra, deixar bem claro aqui, nada contra macumbeiro, mas é que eu entendo que o meu voto foi na confiança da Patrícia, que era esposa de pastor, da Comunidade da Graça, uma igreja que era respeitada. Então, por isso que eu estou falando, você não tem obrigação de votar em evangélico só porque o cara se diz que é evangélico, porque o cara pode te trair no meio do caminho. E aí, se quem vai assumir a gente não souber, enfim. Outra coisa, nenhum irmão deve se sentir culpado por ter uma opinião política diferente da sua igreja, diferente do seu pastor. Não precisa se... mas eu sei que o meu pastor vota no candidato X, eu não gosto, eu voto no outro. Não se sinta culpado por isso. Cada um tem a sua... O voto é único. O pastor deve ser obedecido em tudo aquilo que ele ensina sobre a palavra de Deus. Agora, em relação à política, o pastor é um cidadão como qualquer outro. Eu posso me equivocar como qualquer outro pode. Então, não fazer o que muitos pastores estão fazendo, que é quase que uma lavagem cerebral na cabeça dos seus fiéis para que todo mundo vote naquele candidato, né? Por isso que a Igreja Universal consegue eleger toda eleição, eles estão elegendo. Entra 10, 15 deputados da Universal, entra não sei quantos deputados lá da URR Soares, entra um monte de deputado também que o Malafaia apoia, né? Eles conseguem fazer, por quê? Porque eles usam a máquina, a estrutura, para favorecer aquele candidato. Então vocês não têm que ser manipulados. Olha, se você quer saber quem eu voto como cidadão que paga imposto igual você, eu falo para você em quem eu voto. Agora, chegar no púlpito e falar assim, não, irmão, Deus me deu uma revelação. Olha, eu tenho uma profecia, uma palavra profética de que o país vai ter que ser governado por fulano, beltrano e ciclano, porque é daqui que vai vir. Você está entendendo? Aí eu estou usando do prestígio que eu desfruto na igreja para manipular. E aí isso está errado. Então, a opinião do pastor deve ser ouvida apenas como palavra de cidadão. Vocês concordam com isso ou não? Porque a gente sabe que esses caras que chegam lá na bancada evangélica e dão mau testemunho, e pode ter certeza, por trás tem muitas igrejas apoiando, eles dão muito, muito mau testemunho. Então, para finalizar e nós podemos orar, como você deve ser orientado no seu voto? Eu já disse aqui, você vai pesquisar o seu candidato e você vai ver as pautas que ele apoia. Eu fiz aqui um levantamento de algumas pautas que estão por aí hoje em dia, que eles estão querendo aprovar. Você vê o que você é a favor e o que você é contra. Por exemplo, há uma pauta fortíssima que eles querem aprovar no Senado, na Câmara, que é em relação à desconstrução da família tradicional, né? Então, é uma pauta. É uma pauta. Tem deputados que estão trabalhando nisso dia e noite. Você é a favor da desconstrução da família tradicional? Ora, eu sou contra. Então eu não vou votar em candidatos que estão na calada da noite fazendo leis para prejudicar a família. Não vou votar. Mas para mim isso não tem nada a ver, pastor. Então, amém. Que Deus te abençoe, não tem problema nenhum.
Uma outra pauta que a gente tem percebido nas discussões, a erotização das crianças. Há uma forte pressão na sociedade, né, para ensinar sexualidade, se puder, no jardim, não falo nem mais no maternal, antes do maternal, qual que é? Já que a criança já sai do hospital, já aprendendo sobre... Então, eles não querem criminalizar, né, algumas práticas voltadas à erotização de crianças e tudo. Então, por exemplo, o candidato que está envolvido com isso já não tem o meu voto. Porque, na minha concepção de reino de Deus, as crianças devem ser preservadas. A criança deve ser preservada. Não tem que chegar na escola uma professora, que às vezes, com todo respeito, é uma professora lá funkeira, vai no baile funk, se droga, se prostitui, aí quer ensinar para o meu filho na escola sobre sexo, entendeu? Acho que ela não tem autoridade para isso. Quem ensina isso sou eu, na minha casa, com os meus valores, com o meu entendimento, da forma que eu aprendi e da forma que eu creio. Então você vê lá o seu candidato, está apoiando causas que patrocinam essa questão da erotização das crianças? Você concorda? Se você concorda, não tem problema nenhum. Uma outra pauta, ideologia de gênero. Nós somos, eu, né, vou falar por mim, eu sou contra a ideologia de gênero. Para mim, Deus fez homem e mulher, Adão e Eva, né? Mas o candidato lá, ele é legal, ele é bacana, ele é midiático, ele pode ser o que for. Se ele estiver aprovando, se ele estiver alinhado com a ideologia de gênero, não tem o meu voto. Mas para algumas pessoas isso não é problema nenhum. Então vota, ora. Para você não é problema isso? Você se dá bem com isso? Você vai lá e vota no cara que está defendendo a causa dos LGBT, não tem problema nenhum. Agora, no meu entendimento, eu como um pastor, eu não devo ser homofóbico, eu não devo desrespeitar nenhum homossexual, mas eu também não devo concordar ou patrocinar ou me aliar a essa causa, né? Então, outra coisa, aborto é uma outra pauta que está discutindo. Querem aprovar a lei do aborto, como aprovaram em outros países da Europa, né? Lá, eu fico imaginando essa lei aprovada no Brasil, qualquer mulher, né? Já tem a lei do estupro, não estou falando isso, né? Que a mulher tem o direito de tirar e tudo. Estou dizendo essas mulheres irresponsáveis, que vivem na noitada, que saem com tudo que é tipo de homem, depois engravida, aí vai lá para fazer o aborto. Vai tirar a vida de um ser que só Deus que pode dar a vida para alguém. Então, eu não vou apoiar alguém que aprove o aborto. Não vou. Eu sou filho de uma mãe responsável. Minha mãe gerou 4 filhos, não podia, no máximo, ter um. Porque morava numa favela, numa situação de risco social, sem instrução nenhuma, mas as mulheres naquela época não tinham nenhuma instrução, e aí colocou um monte de filhos. Não conseguiu ficar com nenhum. Doou todos. Todos ela doou. Todos meus irmãos foram adotados por outras famílias. Se houvesse, naquela época, o Estado legalizasse o aborto, talvez eu poderia ter sido abortado. Não estaria nem aqui falando para vocês, né? Então, eu não apoio, meu voto não vai para essa turma. Outra coisa também, uma outra pauta que estão discutindo muito, a liberação da maconha. Irmãos, pensa, o Brasil, eles falam assim, mas lá na Holanda, lá o cara pode usar a droga. Gente, o Brasil não é Holanda.
Imagina que só quem, eu não sei se tem irmãos aqui, né, que tem algum parente seu que é dependente químico, que é drogado, que usa maconha, que usa crack, que usa cocaína, usa seja lá o que for. Só você sabe o sofrimento que é para a família. Estava falando com a Rosângela da clínica de recuperação. Irmão, sabe quanto custa por mês para internar uma pessoa viciada em droga? Lá na casa de recuperação? R$ 1.500. Você prefere gastar R$ 1.500 para o teu filho numa casa de recuperação, ou gastar, ou investir R$ 1.000 por mês numa faculdade para ele estudar, para ele ter uma profissão, para ele ganhar o dinheirinho dele? O que você prefere? Então, a liberação da maconha é só a ponta do iceberg. Junto com isso, daqui a pouco vão liberar outras drogas sintéticas, e o que nós menos precisamos é de mais droga, porque o país já é quase que uma droga inteira. O que eu quero concluir aqui? Se você veio aqui hoje, fala, não, o pastor vai dizer em quem eu vou votar, né? Não, eu não vou falar em quem você vai votar. Você tem que ter a sua consciência. Você tem que saber pesquisar, você tem que fugir dos laços de candidato midiático, de gente que... Porque o que acontece? As alianças, meus irmãos, elas são terríveis. Ninguém consegue governar esse país sozinho. Eles precisam fazer aliança. E é nessas alianças que rola a corrupção. Porque aí o cara fala assim, eu aprovo a sua lei, mas você tem que me dar uma emenda de tanto para fazer tal coisa. Eu aprovo a sua lei. Então, são muitas alianças, é muita coisa que está em jogo, que a gente nem fica sabendo. Né? Eu sei de uma coisa, tem muitos irmãos que estão lá, como tem muitos católicos, como tem muitos ateus, como tem muitos políticos que estão até fazendo coisas boas. Eu acredito assim. Mas tem muita gente picareta. Muita gente picareta. Então, eu queria dar uma tarefa para vocês, né? Pesquise. Hoje, você tem acesso à informação. Nas nossas gerações passadas, que o pessoal não tinha acesso a informações, eles dependiam muito do Jornal Nacional. O que o Jornal Nacional, o que o Cid Moreira falava, pronto, estava falado. Agora não, agora você tem informação, então você pesquisa. Você pesquisa. Eu creio, né, que tem muita gente assim, que ele nem sabe quem vai votar. No caminho que ele está indo para o colégio, o primeiro papel que ele vê na rua, ele pega aqui, e fala, vai esse aqui mesmo, né? Aí depois vem para a igreja orar, porque, né, ai pastor, ora aí, porque lá na escola do meu filho agora, colocaram uma lei, aprovaram uma coisa. Gente, você tinha que ter visto isso antes. Eu gostaria, irmãos, de orar nesse momento. Nós vamos colocar diante do Senhor esse período eleitoral que vai ser carne de pescoço. Vai ter gente que vai deixar de falar com a família, nos grupos de WhatsApp. Vai ter irmão que vai se irritar olha, é incrível, é incrível. Os ânimos estão aflorados, né? Os ânimos estão... Não brigue com teu irmão por causa de política, não brigue com a tua família, não vale a pena, querido. Não vale a pena. Eles passam, a sua família não passa. Amém? Olha, há poder na oração. O pastor Luiz estava aqui orando, nós começamos esse culto orando e vamos terminar esse culto orando. Eu creio na oração. Eu creio que, como diz o salmista,
eu posso dizer que do Senhor vem a minha felicidade. Eu sou feliz porque o meu voto foi para Jesus, pelo que Ele fez por mim na cruz, me salvando. Ali eu deposito todo o meu voto e confiança nele. E a minha prosperidade vem do Senhor. Eu não espero prosperidade de político nenhum. Nenhum. Eles entram lá pobres e saem milionários. E você não acredite nesse discurso que ele se preocupa com a minoria, com a maioria. Preocupa nada. Ninguém está nem aí para nada. Ninguém está aí para nada. Eles usam essas pautas para ficar bem com a sociedade, para dizer para os outros, tá vendo? Ó, eu me preocupo com o índio, eu me preocupo com o fulano, eu me preocupo com o LGBT. Você não preocupa nada, eles estão pouco se lixando, eles querem que os índios se matam, eles querem que os LGBT também se matem. Eles não estão nem aí, eles querem um voto e aí eles vendem essa imagem de que eles são, né? Irmãos, eu gostaria também de orar, vou até chamar o pastor Luiz para vir aqui, me ajudar em oração. Eu gostaria de orar pelos irmãos que estão desempregados e orar também pelos irmãos que estão enfermos, né? Com uma enfermidade. E se tem algum irmão com algum pedido específico, que não seja nem enfermidade e emprego, mas que você também tem, então você também vai vir aqui na frente, nós também vamos orar. Essa semana, olha que testemunho maravilhoso. Uma jovenzinha me ligou e disse assim, pastor, eu posso ir na igreja para orar por mim? Claro, minha irmã, vem aqui. Ela não saía do quarto, ela vivia deprimida, estava tomando cinco remédios diferentes, fazendo tratamento com psicólogo, estava assim com a autoestima lá embaixo, uma dificuldade. Irmãos, essa moça veio, nós ficamos conversando quase 1 hora no meu gabinete. No final eu fiz uma única oração. Uma única oração. No dia seguinte, essa moça que não saía do quarto de casa, ela falou, pastor, desde dezembro do ano passado, que eu não mandava um currículo, eu não tinha força para mandar um currículo para uma empresa. De tão deprimida que eu estava. E eu tomei posse da oração. No dia seguinte, foi no dia seguinte, ela me ligou e falou, pastor, eu cheguei em casa tão revigorada, eu mandei 4 currículos. O senhor acredita que hoje uma empresa me chamou e eu vou começar a trabalhar? Vou sair de casa. Eu falei, olha, é o melhor antidepressivo que você vai ver, é o melhor remédio. Poder trabalhar, sair de casa, ver gente, ver pessoa, ter responsabilidade, movimentar a vida. É a melhor coisa que tem, por quê? Porque a pessoa que quando está deprimida, se não tem atividade, não tem nada, fica só dentro de casa, dentro do quarto, rede social, fica ali, Netflix o dia inteiro, afunda de vez. Então só dela trabalhar, dela dar esse testemunho, uma jovenzinha faz direito, vai trabalhar na área dela, de advocacia, de direito, só dela poder sair e ver gente já. Então é um testemunho de que uma oração tem o efeito de mudar uma situação, de trabalhar um aspecto positivo na vida da pessoa. Né? Então vamos ficar de pé?